Olá minha gente, estamos aí de novo, mais uma vez falando de peixe no canal da Aquaminas, o canal dedicado exclusivamente a falar de peixe e de piscicultura. É o seu espaço aí no YouTube, onde você vai pegar muita informação sobre peixe. Hoje, muito contente porque eu trouxe um animal muito diferente, então não perca o vídeo, acompanhe com a gente, que você vai gostar de ver uma espécie que eu acho que você não conhece. Olha esse peixe! Gente, vocês não sabem a alegria que eu fico quando eu consigo um bicho diferente. Você não sabe o quanto que eu gosto disso aqui, eu vibro demais quando eu consigo um animal diferente para eu conhecer primeiramente. Eu tenho aprendido muito, tenho que dizer para vocês que eu tenho aprendido muito para poder dedicar tempo e trazer esses peixes diferentes. Eu tenho conhecido bastante coisa nova e é uma oportunidade única, então esse trabalho está sendo muito prazeroso. E olha que bicho diferente eu consegui trazer aqui hoje, gente do céu. Você conhece esse peixe? Não vamos falar dele hoje. Pacamã, ou pacamão, em alguns lugares aí chamado também de pacamão, e também de bagre-sapo. Dentro da família aí, do grande grupo aí dos bagres, né? Esse aqui é um bagre extremamente diferente. Olha que bicho mais diferente. É conhecido aí como pacamã, pacamão ou também como bagre-sapo. No entanto, bagre-sapo é um nome meio genérico, né? A gente já viu muitos peixes aí popularmente chamados de bagre-sapo. E alguns de famílias diferentes, em espécies diferentes. Este aqui, especificamente, que é o Lophiocilurus alexandri, é um peixe nativo da bacia do São Francisco. Então, lá também, em alguns casos, chamado de linguado do São Francisco, porque lembra bastante o linguado, aquele peixe do mar que ele vive achatado na areia. Olha como é um peixe fino, achatado, mas olha que largura ele é aqui, ó, olhando por cima. Então, um bagrão endêmico aí da bacia do São Francisco e de alguns dos seus afluentes. Então, realmente, nessa família dos bagres, tudo fica meio confuso. Existem espécies muito parecidas. E existem alguns exemplares parecidos com esse, em ambiente de transição entre o mar e a água salgada e a água doce. E existem alguns peixes em outros rios também, que são parecidos e também são chamados por lá, às vezes, de bagre-sapo. No entanto, esse aqui, o Lophiocilurus alexandri, que é o bicho encontrado no São Francisco, é um peixe endêmico de lá, um peixe bastante raro e que tem sido alvo de muitas pesquisas para se tentar a reprodução desse peixe devido a alguns aspectos ambientais que envolve esse animal. Este aqui é encontrado no Rio São Francisco e alguns afluentes e também no Rio Paraopeba, e existe alguma discussão sobre a existência dele também no Rio Doce. Mas como estão em ambientes diferentes, essa discussão ainda não chegou a uma conclusão se realmente esse do Rio Doce é a mesma espécie, ou se foi introduzido por lá, ou se é uma espécie nova. Então, o que a gente sabe é que esse exemplar que eu trouxe aqui hoje, é um exemplar encontrado no São Francisco. Embora seja um peixe de aparência bastante estranha, diferente do que a gente está acostumado a ver nos peixes, né? Tem esse aspecto bastante estranho. No entanto, esse peixe aqui, por lá, é muito famoso, mas muito famoso mesmo pela qualidade de carne. Eu nunca experimentei, nunca comi um peixe desse para ver, na verdade nunca tinha visto esse peixe, tinha visto só realmente na internet e tive a oportunidade de conhecer o bicho e trazer aqui para vocês também. Mas o que se fala desse peixe por lá é que é um peixe extremamente gostoso para se comer. De carne branca, macia, dá um filé largo, sem espinhas, então um peixe ótimo de carne. O que é vantajoso da carne dele, né, nesse caso, essa grande vantagem de ter carne de boa qualidade, é também o que deixa esse peixe muito vulnerável, né? É um peixe que quando pescado, por lá dificilmente ele é devolvido, né? Então, porque todo mundo gosta de comer o bicho, né? Então tem uma carne excelente e falam-se até, já ouvi a notícia, de que é um dos melhores peixes para se comer de água doce, um dos melhores bagres. Então está aí equiparado aos famosos pintados, cacharas que tem carne nobre, os jurupecém, jurupoca, todos os peixes que são famosos de carne. Lá no São Francisco
Esse aqui também, o pirata manduá, que é um peixe que eu tenho muita vontade de conseguir um exemplar para mostrar para vocês, mas por lá os dois são muito famosos por ter uma qualidade de carne excelente. Infelizmente, esses peixes que têm boa qualidade de carne, eles são muito consumidos, eles são muito predados. Então, quando são pescados, dificilmente são devolvidos. E isso causou um grande impacto na população desse animal aqui, onde ele existe naturalmente. Então, por lá, eles já são bastante raros de ser encontrados e realmente existe até algumas medidas protetivas. Em alguns locais a pesca desse peixe está proibida, não é muito claro na legislação se em todo lugar está proibido ou não, mas em alguns locais tem restrição à pesca e em alguns locais também ele já está sendo estudado em centros de pesquisa para possíveis repovoamentos de rio, né? Estão tentando fazer alevinos desse bicho aqui para soltar no rio de novo, para ver se aumenta a população dele, para evitar a extinção da espécie, que é muito perigoso em espécies endêmicas. A gente já falou sobre isso, né? O endemismo é quando aquela espécie só existe em apenas um lugar no mundo. Pode ser o caso desse animal aqui. Se ele existe apenas no São Francisco, se ele sumir de lá, acabou, não vai ter mais o peixe. Então é muito importante a gente mostrar e para mim uma oportunidade que até mesmo uma honra para mim poder mostrar animais como esse aqui e chamar atenção para essa preservação ambiental. Realmente tem que se respeitar uma espécie, né? Se uma espécie sumindo seria muito triste a gente ter perda de uma espécie, e essa perca é silenciosa porque ninguém está vendo o que está acontecendo e é um peixe que aparece pouco, né? Então realmente pode ser que suma e daqui a um tempo a gente não tenha mais uma espécie dessa aqui e uma espécie com um potencial muito legal para consumo, né? É um peixe de carne nobre. Então realmente, para você que pesca na região aí, tome cuidado com esse peixe. Se chegar a pegar, tenta devolver ele ou não pratique a pesca dele, porque é uma espécie que realmente corre sérios riscos e ele precisa ser melhor estudado, ser melhor compreendido, para que depois no futuro a gente consiga também reproduzi-los em cativeiro e tentar repovoar o ambiente natural com esse animal fantástico aqui, que é o bagre-sapo. Esse animal, o pacamã, é um peixe de hábito noturno. Como a maioria dos bagres aí tem um hábito mais noturno do que diurno, né? Também se alimenta de dia, mas tem um hábito preferencialmente noturno. É um peixe de comportamento mais parado, mais quieto, né? Comportamento bastante sedentário. Esse comportamento que você está vendo aí, ó, ele no fundo de areia. É um peixe que gosta muito de fundo arenoso, que é onde ele se camufla melhor. Então você vê que a pintura da sua pele está totalmente adaptada para se esconder no fundo de areia. Então esse animal, do jeito que ele fica aí, paradinho no fundo, ele consegue passar desapercebido. O corpo achatado ajuda muito nisso. Deixa eu levantar ele aqui para vocês verem. Esse corpo achatado, você vê que é um corpo que, quando ele cola aqui na areia, ele passa bastante desapercebido. E ele é um animal carnívoro, ele tem hábito carnívoro, ele se alimenta principalmente de pequenos peixes. Um detalhe que eu já quero mostrar é como a mandíbula é voltada para cima. Tá vendo como a boca é voltada para cima? E os dentes ficam até meio que expostos aqui, ó. Então, essa mandíbula voltada para cima e a boca é enorme, dá só uma olhada nisso. A boca realmente é muito grande. Essa mandíbula voltada para cima, os peixes que têm essa característica, né, que é a parte da maxila maior do que a mandíbula superior, esse peixe ele fica nessa posição até que passe um peixinho pequeno por cima. Ele está escondido, está camuflado e ele suga a presa, se alimenta então pelo processo de sucção. Então a estratégia de caça dele é camuflagem e de repente uma bela de uma arrancada sugando a presa para dentro. Um dos problemas desse peixe aqui é que ele suga a presa para dentro e fica quietinho no fundo, fica parado. Então quando ele é pescado, mesmo que acidentalmente, né, ele é pescado, parece que pegou um enrosco, ele fica quieto no fundo. E aí ele engole a isca. Aí o anzol vai para dentro, né, ele vai embuchar, o anzol vai mandar lá para o seu estômago, o anzol com a isca. E aí se o pescador puxa ele para cima depois, acaba sacrificando muitas vezes o peixe porque engoliu todo o anzol, já se machucou e ele não vou soltar porque vai acabar morrendo. E aí acaba matando o peixe. Sendo assim, por esse comportamento meio paradão dele, não é uma espécie importante para pesca esportiva, né? Até um peixe meio sem graça, vamos dizer assim, de pescar, porque se ele vai pegar a isca, ele vai pegar e vai ficar meio que parado. Então não é um peixe que é tão cobiçado assim na pesca esportiva, acaba pegando acidentalmente.
E é um peixe que, por tamanho, ele pode chegar de histórias aí de peixe de até 5 quilos. Esse aqui é um filhotão, né? Um peixe de 1,5 kg por aí, não chega a 2 quilos, então um filhotão ainda. Mas imagina um bichão desse aqui de 5 quilos, tem relatos até de peixes maiores, de quase 8 quilos. Então imagino que seja um bichão assim dessa largura, com uma boca desse tamanho. Então pode ficar até bem grande e é um peixe bastante promissor aí para ser estudado, para no futuro talvez, quem sabe, esse peixe dentro de pisciculturas, né? Ele está na água aqui quietinho, eu vou levantar ele agora para a gente dar aquela bela olhada no animal por inteiro. Uau! Que bicho diferente! Talvez um dos mais diferentes que a gente já trouxe aqui no canal. Que peixe interessante! Olha só! A princípio, então, o que chama atenção realmente é o corpo bastante achatado, né? E largo. Olha como é largo. Tem um cabeção enorme, uma boca também que aparenta ser pequena, mas olha o tamanho disso aqui. Abre o bocão aí. Olha isso. A boca é bem grande e os dentes é como uma lixa. São vários dentinhos, né? Pequenos de tamanho, mas que enrosca bastante. Quando eu passo o dedo aqui, você vê que tem uma dentição até bem forte. O olho é muito pequeno. Olha aqui. O olhinho na espécie ele é muito diminuto, muito pequeno. Isso nos dá uma dica de que é uma espécie que talvez não dependa tanto assim da visão para caçar, né? Mas para quem conhece o Rio São Francisco sabe que é um rio de águas limpas, né? Então realmente ele pode ter uma certa visibilidade e esse olho é virado para cima. Então ele é um peixe que não enxerga. Acho que esse peixe nunca viu a sua própria barriga. Ele não enxerga para baixo. É um peixe que tem o olho virado totalmente para cima. O olho está bem em cima, no topo da cabeça aí, né? Ó. Então é um peixe que vai enxergar o que está passando por cima dele. A coloração é bem adaptada para o fundo de areia. Olha como ele se camufla bem. Se você pegar o fundo, eu até coloquei um pouco de areia aqui, e olha como é que é a mesma cor do bicho, né? Então se camufla muito bem no fundo arenoso. Os esporões na espécie, que é bem característico dos bagres, aqui são rombudos, são grossos e rombudos. Então não é um esporão que tem muito risco de espetar, de causar algum ferimento na pessoa. Tem a nadadeira dorsal muito pequenininha, e uma adiposa quase que ausente, né? Pode dizer aqui que é uma adiposa quase que ausente. E a barriga é clara, né? Barriga bem clara na espécie. Então é um bicho de um formato aí muito diferente, possui aí uns pares de barbilhões, mas são bem pequenos também os barbilhões, 6 barbilhõezinhos aí de pequena escala aí, né? Bem menores do que o que a gente vê normalmente nos bagres. E esses barbilhões têm aí função sensorial, né? Ele também ajuda na detecção de alimentos e na orientação do peixe, tem função gustativa e tudo mais. Então é uma espécie com uma aparência muito estranha, eu diria até que seria uma aparência meio pré-histórica, né? E no tato aqui também eu percebo que é um peixe que ele é áspero aqui em cima, ó, dá a impressão de uma lixa, é quase que você passar a mão na areia. Né? É engraçado que até a textura da pele confunde bastante com a areia. Tem respiração branquial, não é um peixe de respiração aérea, tá? Então uma respiração branquial, respira dentro d'água, por isso até vou deixar ele mais quietinho aqui dentro d'água, onde ele fica mais confortável. E as nadadeiras não estão desenvolvidas, nadadeiras até pequenas em relação ao tamanho do peixe, né? O uso dessa espécie dentro da piscicultura, eu posso dizer que ele está sendo estudado para no futuro talvez ser utilizado dentro de piscicultura. Algumas universidades e algumas iniciativas em centros de pesquisa estão com essa espécie lá dentro, tentando fazer a reprodução. Já tem algum trabalho com reprodução dele, algumas pessoas já conseguiram sucesso, mas ao que parece essa reprodução não é tão simples assim de ser feita, né? Mas é um peixe que tem potencial sim para a piscicultura por conta de qualidade de carne. No entanto, ainda não existe alevinos disponíveis, ainda não se fala desse peixe dentro da piscicultura, porque realmente essa reprodução não está totalmente dominada. Os centros de pesquisa estão trabalhando nisso e uma opinião particular, assim, a impressão que se dá é que um peixe que todo peixe que a gente olha tem muito boa qualidade de carne, a princípio chama atenção para a gente estar trabalhando dentro de piscicultura. Então seria um ponto mais forte desse peixe, realmente, qualidade de carne. Mas sempre eu olho, de um modo geral, eu acredito que todo peixe, para ele realmente se consolidar no uso em piscicultura, primeiro, ele tem que ser um peixe que tem um bom desempenho zootécnico, tem que ser um peixe que cresce bem. Então acredito que aqui possa ser uma espécie que cresce bem e
parece que já pega ração, já conseguiram fornecer ração comercial, então é uma espécie que vai se adaptar na ração. Então cresce bem, tem que ser uma espécie que tem boa qualidade de carne, aqui é excelente, mas tem dois pontos que eu julgo muito importante. Primeiro, o terceiro ponto, que seria a reprodução. Tem que ser um peixe fácil de reproduzir, senão você não consegue fazer reprodução em massa e disponibilizar alevinos para criação. Então acho que aqui pode se enroscar um pouco e a reprodução não é tão simples assim. E eu olho muito também no peixe o aspecto visual. Eu acho que para vender um peixe ele tem que ter um visual bonito. Você colocar o peixe no mercado, nos grandes centros, o peixe tem que ter um visual bonito, atraente para consumo. E eu não vejo tanto isso nesse peixe. Realmente não é um peixe que, olhando para ele, dá vontade de comê-lo, né? É um peixe que tem uma aparência meio diferente do que a gente está acostumado num peixe. Então talvez o potencial dele seria para venda de filé, da carne, a carne já processada, aí é outra história, mas para venda de peixe inteiro talvez não chamasse tanta atenção assim nos grandes centros, quando comparado com filés mais bonitos aí, de tilápia, um salmão que você olha, aquela pele bonita, né? Então muitos peixes chamam atenção pela sua beleza. Então eu olho muito também o aspecto visual. Então eu acho que, de um modo geral, tem chance de estar na piscicultura no futuro, mas com esses entraves ainda de reprodução e do seu aspecto visual aí do peixe. Em alguns casos tem sido usado como espécie ornamental. No aquarismo jumbo você encontra alguma coisa do pacamã já dentro de aquários, uma espécie que fica no fundo, diferente, bem exótica, né? Um exemplar muito diferente do que você vê em outros peixes. Então dentro de um aquário fica bastante bonito para compor o ambiente. Não é uma espécie migradora, apesar de ter ali uma aparente nadadeira adiposa que é mais característica nas espécies migradoras, ao que indica o pacamã não é uma espécie migradora, é uma espécie de desova parcelada, ou seja, desova mais de uma vez por ano, constrói ninho, o macho cuida da prole, então tem uma reprodução geralmente em fundos arenosos, onde ele limpa, constrói o ninho e cuida da filhotada ali com os ovos aderidos em qualquer substrato no fundo, mas principalmente em substratos arenosos. Então é um peixe que vai ter essa reprodução diferente do que a gente está acostumado nas espécies migradoras, né? Então, recentemente uma espécie restrita à pesquisa, mas quem sabe no futuro a gente ainda possa ver animais como esse aqui, com bom potencial dentro aí das pisciculturas, ou enfeitando aquários, ou compondo aí os lagos de pesca também aí, que a gente possa ter acesso a eles. De qualquer forma, é um animal fantástico e que eu fiquei muito feliz de poder trazer para vocês conhecerem aí, mas essa espécie nova aqui no canal da Aquaminas, o pacamã. Tá certo? Vamos soltar o bicho. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam e até nosso próximo encontro.